Trindade. Eu tentei achar e procurei algumas referências, e a que eu coloquei aqui são algumas que seriam fáceis de os irmãos entender. Às vezes a gente busca alguma coisa hebraico, aramaico e outras coisas mais, mas nem todos que estão aqui estão no nível espiritual ou de entendimento para entender determinado significado. Eu pude falar Trindade, o nome já é bem parecido do que nós queremos falar. Trindade, conjunto de três entidades, seres ou objeto. União de três pessoas. Eu quis colocar dessa forma, porque nós estaremos falando sobre três pessoas. Né? Sobre essas três pessoas será o foco dessa reunião. E quais são essas três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. E para entendermos como foi formado, como podemos ter uma convicção, uma certeza dessas três pessoas, né, ligada, né? Eu imagino, irmãos, isso de repente a gente vai passar alguma experiência, não que os irmãos devam aceitar ou concordar, mas são experiências que a gente obtém com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós sabemos que existe uma sequência. Primeiro, Deus. Segundo, Jesus Cristo. E terceiro, Espírito Santo de Deus. Nós não iremos encontrar na Bíblia como surgiu ou como apareceu a forma ou a maneira que Deus estabeleceu Jesus Cristo como Espírito e o Espírito Santo. Nós não iremos encontrar. Nós iremos encontrar eles agindo em suas manifestações. Mas eu creio. Como surgiu Cristo? Como surgiu o Espírito Santo? Eu creio. O Deus Todo-Poderoso, Ele tirou de si, isso é eu, não estou pegando na palavra, nem estudo. Ele tirou algo de si. E esse algo que ele tirou de si, ele ali estabeleceu o Filho. O Deus Todo-Poderoso, ele tirou algo de si. E ali ele estabeleceu o Espírito Santo. Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 disse: E disse Deus, façamos um homem a nossa imagem e... Vocês já pararam para observar isso aí? Façamos um homem. Isso tudo nos leva a crer que quando Deus criou o homem, ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado de alguém. Ele estava junto com outras pessoas. E eu quero acreditar que essas outras pessoas que estavam com Deus é Jesus Cristo. Eu quero acreditar que essas pessoas que estavam com Deus era o Espírito Santo. É interessante esse termo, façamos a nossa imagem e semelhança. Deu para você entender isso aí? Deus não nos criou sozinho. Ele convidou alguém para participar da obra mais linda que foi feita na face da terra, que foi eu e você. Eu posso até imaginar, e o Espírito Santo nos dá de entender dessa forma, né? Deus lá mexendo naquela terra, né? Juntamente com dois seres especiais, o Filho e o Espírito Santo, e ali formando. Deus olhando para si próprio. É como se tivesse um espelho, e ele estivesse olhando para ele no espelho, e ali criando algo que seria semelhante a ele, que é eu e é você. Não foi feito sozinho, não foi feito de qualquer maneira, não foi feito por um impulso. Houve um objetivo no coração de Deus e prazeroso ele ficou quando criou o homem. Então façamos, né? Esse versículo nos dá a entender que ali houve uma participação da Trindade, houve uma participação do Filho e do Espírito Santo. Gênesis 3,
22. E disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós. Que coisa. Depois de ter criado, né, Deus novamente fala, usando no plural, o homem, ele é o quê? Como um de nós. Eu creio, e acredito que muitos creem dessa forma, não na sua sabedoria eterna, não no teu conhecimento eterno, mas na sua fisionomia. E mais, outro versículo também para nos ajudar nisso aí, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Quando, mais uma vez, Deus manifesta que não estava sozinho. Isso foi falado na escola bíblica dominical, sobre a confusão de línguas. Quando ele diz, olha, eis que desçamos e confundamos ali as línguas para que não entenda a língua um do outro. Ou seja, o ponto fundamental, eis que fazemos o quê? Desçamos. Ele não estava sozinho. Participação do Espírito, participação de Cristo, eu creio dessa forma, mais uma vez, na ação sobrenatural de Deus. Existe outros versículos, existe um versículo tão grande, que mais uma vez se manifesta a presença de Jesus Cristo, que está em Gálatas 1, 13 até o 19, esse é bastante grande. Vamos ler lá, você pode anotar em Gálatas 1, do 13 ao 19, mas nós iremos ler João 1, 1 até o 4, esse todo mundo conhece, né? Participação, presença real e verdadeira de alguém junto com Deus. Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 1, todo mundo conhece. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era, aonde estava o verbo? E a sequência desse versículo 1, 2, 3 e 4, coloque aí para a gente a sequência, por favor. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse texto, irmãos, ele fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez confirmando que Jesus Cristo estava no princípio de todas as coisas. Mais uma vez trazendo uma luz, e nós iremos depois falar sobre outro versículo que fala muito forte sobre isso. Mais uma vez dizendo que desde a antiguidade, desde o início, desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas, o Filho estava presente. Mas não somente o Filho, o Espírito Santo, porque em Gênesis, me parece no capítulo 1, versículo 2, eu não anotei aqui, mas parece que é isso, Gênesis 1, versículo 2, outro ser angelical, especial, maravilhoso, divino. Gênesis 1, 2. Sobre a presença do Espírito Santo. A terra era o quê? E a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo. E o quê? O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Será que existe ainda alguma dúvida sobre a existência de Jesus Cristo? Será que ainda existe alguma dúvida sobre a existência do Espírito Santo na criação de todas as coisas? Desde o início, Deus se revela através da tua palavra que Ele não estava sozinho, né? Sempre estava acompanhado, e bem acompanhado de alguém, de pessoas que nós colocamos como primeira e terceira pessoa da Trindade, de pessoas, seres, né, que estavam próximo do Todo-Poderoso. Existem alguns versículos-chave que manifestam a presença dos três juntos, né? Existe um versículo que eu gosto muito, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, 16 ao versículo 17, quando se fala do batismo de Jesus, né? Quando Jesus foi batizado. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 16,
e 17, e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17, eis que uma voz do céu se dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo. É um dos versículos que manifestam a presença dos três juntos. Jesus sendo batizado, ele consegue ver o Espírito Santo em forma de uma pomba. E no mesmo instante que ele vê o Espírito Santo em forma de uma pomba, ele escuta uma voz. E essa voz era de quem? De Deus. Novamente os três juntos, manifestando a grandeza do Todo-Poderoso. Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 16, quando o próprio Jesus Cristo, quando estava prestes a receber a ordem de Deus de ir para o céu, o que ele fala? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. Mas por que outro Consolador? Outro Consolador para que fique convosco para sempre. Sabe por quê? O Consolador, que era o Espírito Santo, estava com Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não atuava naquela época como atua em nós. Hoje o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele se manifesta em cada um de nós. É um só, mas tem o poder de atuar em todos nós. Mas ali esse Espírito, ele estava sobre a vida de Jesus Cristo. Ele diz, olha, mas eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador, ou seja, envie o Espírito Santo, ou seja, envie alguém que possa estar juntamente com vocês para fazer o papel que eu estou fazendo. Consolar, proteger, guiar, essa é a função do Espírito Santo, né? E Mateus 28, 19, uma ordenança, algo que fazemos, e essa palavra são palavras de Jesus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Mais uma vez, os três se manifestando em uma palavra sobrenatural. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três seres especiais, três seres poderosos, com condições divinas de atuar de sobremaneira sobre a vida do ser humano. Nunca venhamos esquecer da Trindade. Existe algo que nós fazemos em todo final de culto. Às vezes se faz, e às vezes você recebe aquilo como um costume, como um bom hábito. As pessoas recebem como bom hábito, como costume. Mas as coisas na igreja, não existe bom hábito, bom costume. Existe algo espiritual, algo direcionado por Deus. E o que o pastor faz quando termina o culto? Ou os líderes que estão diante do trabalho? O que eles fazem? Segundo Coríntios 13, 13. As bênçãos apostólicas. Segundo Coríntios 3, 13. Isso é para que você não se esqueça da Trindade. Isso é para que não venhamos esquecer da participação dos três. O pastor falou uma coisa aqui no decorrer do trabalho sobre sentir Deus. Olha, só sente Deus quem crer no Senhor Jesus Cristo e que está em concordância e em comunhão com o Espírito Santo. Ninguém sente Deus se não crer no Senhor Jesus Cristo e se não tiver em concordância e em comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que está conosco. Jesus Cristo é o intermédio que intercede ao Pai por nós. Segundo Coríntios 13, 13, que diz, é conselho até do apóstolo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Isso é participação dos três. Interessante, irmãos, que isso são ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Às vezes a igreja, na hora de
acaba a mensagem, fica com a pressa de ir embora, né, irmãos? Espera. É tão bom quando você recebe as bênçãos apostólicas. 3, agindo. Nós temos convicção que o Consolador está sobre a nossa vida, mas está sobre a nossa vida também Jesus Cristo, está também sobre a nossa vida o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Vamos falar sobre isso, a função de cada um deles. Quem é Deus? Eu me lembro que quando eu estava fazendo um seminário com o pastor Delbe, não sei se o pastor já lembra do pastor Delbe, Igreja Batista Betel de Friburgo. Eu fiz um ano de seminário lá e ele falou no dia da prova, ele falou assim: olha, a avaliação vai ser hoje, eu quero que vocês façam uma redação me dizendo quem é Deus. E deu 15 minutos para que as pessoas fizessem essa redação. E as pessoas botaram de tudo. Deus é meu pai, Deus é meu consolador. Teve um que entregou a folha em branca, que não tinha, e falou que não sabia como se expressar. E ali eu não tinha muito conhecimento, nem sabedoria, mas eu peguei o papel e ele determinou que fosse feito em 5 linhas. E nessas 5 linhas eu comecei a repetir: Deus é tudo, Deus é tudo, Deus é tudo. Eu botei isso, entreguei a ele. Na verdade, não vamos conseguir explicação, definição. E o que eu acho de Deus, para mim, Deus é absoluto, não foi criado, não foi formado, é Pai, fonte máxima, principal de todas as coisas. Isso é Deus, não é? Não vai se contar origem, não vai se encontrar explicação. E algumas pessoas, não, mas eu quero saber a existência de Deus. Da onde veio? Não é? Efésios no capítulo 4, versículo 6, vai falar sobre isso. Quem é Deus? Não é? Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e para todos e em todos. Isso que é Deus. Há um só Deus. Nós estamos falando do Deus Criador, o Pai de todos. Abra para mim lá, Salmo número 62, 11. Eu gosto muito desse versículo. Não é? Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, porque o poder pertence a Deus. Deus absoluto, todo poder está sobre a pessoa do nosso Deus. 1 Coríntios 8, 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas em nós por Ele. Isso são algumas definições de Deus, né? A soberania, o poder, né? A majestade do Deus Todo-Poderoso. São algumas coisas que falam a respeito de Deus, sobre o Filho, né? A função. São 3, nós entendemos que são 3 num só, mas cada um age numa função. Qual foi a função? Qual foi o objetivo, né, de Jesus Cristo? Qual foi o objetivo da revelação do Senhor Jesus Cristo? Todos nós sabemos. De uma forma simples, ele veio para salvar a humanidade, né? O Filho é agente responsável para trazer a salvação à humanidade. Como diz lá em João 3,16, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Porque Deus, que fez o quê? Que deu o seu Filho, né? Para que todo aquele que nele não pereça. Então o que Deus fez? Ele doou, ele deu algo precioso que estava junto dele, né? Para quê? Para trazer salvação à humanidade. Mateus 1, 21. Esse também deixa bem claro: e ele dará luz ao filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então Jesus Cristo veio para quê? Para quê? Salvar. Mas veio mais para fazer outras coisas. Mateus 11, 27. Evangelho de São Mateus 11, 27. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, quem nos revela Deus? Quem nos leva até Deus? Quem nos coloca perante Deus? Quem nos apresenta diante? Precisamos ser apresentados para Deus? Precisamos. Jesus Cristo é aquele que leva-nos a Deus. Jesus Cristo é aquele que revela-nos a Deus. Jesus Cristo é aquele que revela o Pai a nós. Não é verdade? Nós somos revelados a Deus através do Filho. E Jesus Cristo Deus é revelado por Jesus Cristo a nós. Então, Jesus Cristo é aquele que se coloca como intercessor. É aquele que apresenta a mim, apresenta a você, né, diante do Todo-Poderoso. Ninguém pode conhecer o Pai. Ou como ninguém vai ao Pai, a não ser o Jesus Cristo. O caminho para chegar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Sua missão, João 6,57. Assim como o Pai vive e que me enviou, eu vivo pelo Pai. E assim, quem se alimenta de mim também viverá. Aí entra a questão que o pastor falou, né? Alimentar de quem? De Jesus Cristo. Por que alimentar de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o quê? A palavra, né? O que nos coloca de pé. O que nos faz triunfar nesse mundo perverso. O que nos faz estar na presença de Deus e não nos contaminar das coisas do mal. Sabe por quê? É o alimento, é a palavra. É aquilo que nos alimentamos aqui, né? É aquilo que ouvimos aqui através das pregações, através dos ensinamentos, que nos dá um alimento sólido, né? Para quê? Para que um dia possamos viver eternamente na glória com o Senhor. Outra função do Espírito Santo, Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 7, pregar arrependimento. Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Ele pregou o quê? Arrependimento. Toda a missão de Jesus Cristo. Tudo dentro da vontade do Deus soberano. Tudo dentro da vontade do Deus criador de todas as coisas. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus Cristo não veio fazer ou cumprir nenhuma missão se não houvesse recebido uma ordem superior. Ele recebeu uma ordem superior. Nós lemos no versículo aqui que Jesus Cristo, ele amou, né, de tal maneira que ele fez o quê? Entregou o teu filho para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para trazer salvação. Evangelho de São João, no capítulo 3, 17. Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso são missões, né, que estava sobre a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo e a sua existência. Falamos sobre algumas missões, sobre algumas responsabilidades que estavam sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. E agora Espírito Santo, Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, nós lemos, né, a presença do Espírito Santo lá na criação de todas as coisas, onde diz Gênesis 1, 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito se movia sobre a face das águas. Outro texto bonito que confirmam isso, Isaías 61, 1. Tanto Isaías 61, 1, e faz o favor, bota Lucas 4,18. Todos os dois versículos são bem parecidos. Só que Isaías fala Senhor Jeová. E Evangelho de São Mateus fala diretamente do Senhor. Lucas 4,18. E o Espírito do Senhor é sobre mim. Quem falava isso era Jesus. Jesus estava falando e deixando bem claro: o Espírito do Senhor
é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração. Ou seja, aonde estava o Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo, bem juntinho, na sua obra restauradora, na sua obra de manifestações de cura, né? Na sua obra de arrependimento, pregando à humanidade. Ali estava o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. O Espírito é aquele que guia funções, ordem, ordenança, né? Missão também, dado por Deus agora ao Espírito Santo. O que ele faz? Ele guia. Romanos 8,14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado por quem? Quem guia os teus passos? Quem guia a tua vontade? Quem controla o teu querer? Né? Quem domina a tua vida? Quem dirige os seus passos? Né? A gente, quando aceita Jesus Cristo aqui, a gente assume um compromisso de entregar a nossa vida. Olha, entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E automaticamente o que a gente recebe? A gente recebe o Espírito Santo, que tem a função de nos guiar. Mas na realidade, na prática, nem sempre isso acontece. Não é verdade? Sabe por que não acontece? É muito fácil de ver isso. É só olharmos, às vezes, Hugo, que a gente dá passo errado, às vezes que a gente toma decisão errada, às vezes que a gente maltrata alguém em palavras, às vezes que a gente persegue alguém, às vezes que a gente fala mal do irmão, não é? Todas as vezes que a gente age com segundas atitudes parecidas com essa, automaticamente naquele momento, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o texto diz, olha, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então há uma necessidade, irmãos, ao acordar, ao dormir, Senhor, conduz os meus passos, dirige os meus passos, não deixa que eu venha agir por impulso, não deixa que eu venha agir pelas minhas vontades, que às vezes dá. Às vezes nós temos razão, né? Em alguma situação, temos direito de falar, temos direito de questionar, mas eu aprendi, né, que todos os nossos direitos, se prejudicar a mim e se prejudicar ao meu próximo, se torna pecado, porque eu não posso ofender o meu próximo. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma coisa muito séria. É ao levantar, Senhor, eu vou enfrentar 8 horas de jornada de trabalho, eu vou enfrentar 10 horas de jornada de trabalho, Senhor, guarda os meus passos, me proteja, me guia, faça com que a vontade do Pai, faça com que a vontade do Filho se estabeleça na minha vida no decorrer do dia. Se fazermos dessa forma, de certo, automaticamente vai se revelar dentro de nós, né, que nós somos filho do Todo-Poderoso. Todos nós somos filhos, mas na verdade, irmãos, às vezes a gente sai um pouquinho do controle do Pai. Nós temos os nossos filhos, né? Eu tenho meus filhos, são meus filhos. Mas tem hora que os filhos deixam de ser filho, quando ele assume uma posição que não era para assumir. Imagine só, quando um filho se levanta e responde o pai. Um filho não responde o pai. A gente aprende que filho respeita pai. Então, quando ele responde, ele está passando a autoridade do pai. Então, que possamos ser bons filhos, né? Que possamos agir dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E para finalizar, esse mesmo Espírito, ele age de 2 maneiras sobrenaturais. Primeiro, o que ele faz? Ele distribui dons. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele distribui dons. E outra coisa bonita que ele faz na nossa vida, distribui dons, está lá em Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 a 11. Nós não iremos ler, que fala sobre os dons espirituais. E o Espírito também, ele faz produzir em nós frutos. Houve uma pergunta aqui, no decorrer dos estudos, e eu fiquei calado, eu deu vontade de falar, mas passou. Uma pessoa perguntou, como eu posso ter certeza da minha salvação? Eu ouvi 3 respostas, mas eu não ouvi uma resposta que fosse
fosse mais clara, mais objetiva. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Talvez a gente pode responder de uma forma muito fácil. Eu posso olhar para você, eu posso falar para você nesta noite que eu tenho certeza da minha salvação se eu estiver os frutos do Espírito Santo na minha vida. Se na minha vida estiver sendo produzido, olha, frutos não se produz por conta própria. O Espírito Santo, ele produz o fruto na nossa vida. A nossa vida é o quê? É uma terra. É o lugar aonde esses frutos são lançados. Mas existe uma preparação. Ninguém faz uma plantação numa terra, chega diante de uma terra, joga-se a semente, jogou, pronto. Não. Tem que preparar essa terra. Tem que ter um cuidado com essa terra, né? Tem que fazer uma limpeza nessa terra. A nossa vida é da mesma forma, é um terreno onde o Espírito Santo procura, de uma forma ou de outra, produzir esses frutos. Crente que tem fruto do Espírito Santo, ele pode levantar a mão, eu vou para o céu. Crente que tem os frutos do Espírito Santo, ele pode dizer, eu sou salvo. Crente que produz, ou que se deixa ser produzido pelo Espírito Santo de Deus os frutos, ele pode ter convicção que ele está recebendo de Deus a salvação. Olha, eu já vi gente falar, eu estou falando do que eu estou vendo, de pessoas bater no peito e falar assim, eu tenho certeza da salvação. E eu lá no banquinho falar assim, ele está enganado, porque ele não tem certeza. Porque, conhecendo a vida da pessoa, ele não tem fruto nenhum. Como pode uma pessoa ir para o céu se ele não tem fruto? Me fez lembrar, me esqueci da passagem daquele agricultor que tinha um campo, né, uma plantação, e ele foi lá procurar frutos. O que ele fez? Ele procurou, ele não achou fruto nenhum. O que ele fez? Ele falou, olha, chamou lá o seu empregado, teu servo, você faz o seguinte, você dá uma cuidada na terra aí, prepara a terra. Ele fez isso? Não. O rapaz, o responsável pelaquela plantação, ele se prontificou, olha, peraí, não destrua essa árvore, não destrua essa árvore, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar com ela aí durante um ano, vamos tentar adubá-la, vamos tentar cuidar para ver se ela venha produzir alguma coisa, mas se ela não produzir, é mais uma oportunidade, se ela não produzir, o que a gente faz? Alexandre, corta. Então, ou seja, automaticamente, essa parábola, esse texto nos diz que crente tem que ter, e que se não tivermos fruto, o que vai acontecer? É a Bíblia, irmãos. Se não tivermos fruto, seremos cortados. Você tem que produzir frutos. Mas fique tranquilo que o Espírito Santo de Deus está na tua vida para fazer isso através de você. Você simplesmente tem que ser um voluntário. É na verdade que algumas coisas que existem na nossa vida nos atrapalham. Às vezes tem algum querer, alguma vontade que nos atrapalha desses frutos surgirem, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na tua vida e ele quer que você seja uma árvore frutífera. O Espírito Santo quer que Deus chegue diante de mim, chegue diante de você e olha, prazeroso eu chegar diante de Alexandre, prazeroso eu chegar perto de Vanderlei, prazeroso eu chegar perto do Hugo, porque todas as vezes que eu chego perto dessas pessoas, eu sinto que existe o fruto na vida deles, que é o quê? Longanimidade, bondade, mansidão, temperança, paz, fé. E o interessante, pastor, para finalizar, 4 minutinhos, quantos frutos são? 1. Mas dentro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 1. Mas Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz que o Espírito Santo de Deus produz em nós alguns frutos. Através do Espírito Santo na nossa vida, começa a se produzir. Eu vejo o Espírito Santo como uma árvore espiritual dentro de nós. É um só. Mas é um só que expande algumas qualidades. Mas vem em segundas colocações de 9 pontos importantes. Vamos ver aquilo ali. 4 pontos importantes.
Quando se fala em frutos, eu preciso saber que frutos são esses. Se eu falar, você tem que ter fruto do Espírito Santo, você me perguntar, mas que frutos são esses? Aí a colocação está dizendo 9 frutos dentro de um só. Tão importante que tem que ter na nossa vida, né? A pessoa tem que ter caridade. Caridade é o quê? Amor, né? Gozo, paz. Existe gente que não tem paz, mesmo servindo a Deus não tem paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São quantos ali? São quantos que são os dons? Os dons do Espírito Santo são quantos? 9. Qual desses pontos que estão aqui que você vai encontrar também nos dons espirituais? Somente um, qual? A fé. Agora eu te pergunto, por que no fruto do Espírito, por que no fruto do Espírito, por que nos dons espirituais se encontra a mesma palavra fé? Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Deus procura meios e formas de nós realizarmos alguma coisa que lhe agrada. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que deixa bem claro, busca fé. A única forma de você agradar a Deus, a única forma de você ver Deus feliz, né? É você ter fé. E a fé é o que, irmãos? Quem precisa de uma vitória? Quem precisa de um livramento? É só acreditar, tenha fé. Deus quer que você acredita, não é verdade? Independente que os seus recursos sejam nada, independente que as suas condições sejam nada, é assim que Deus faz. A fé nos faz acreditar e Deus fica feliz quando nós acreditamos, porque Ele sabe que nós sabemos que Ele é autossuficiente de fazer todas as coisas. Deus se sente feliz quando a igreja entra num propósito. Por isso tem igreja aí que entra em propósito, é abençoada ricamente, poderosamente, sabe por quê? Porque eles têm fé, né? Se te falta alguma coisa, falta fé, peça a Deus, de todos eles, né? Entre os dons e entre o fruto, a fé é fundamental para agradar ao nosso Pai.